Olá! Estamos iniciando mais um programa Montenegro em Pauta. Eu, Janete Lencina, e essa que você está ligada é a TV Mon HD, canal 6. É uma TV comunitária montenegrina e hoje, quinta-feira, dia 26 de setembro de 2024, eu estava falando com o Guilherme, eu não posso deixar de falar para vocês também que hoje, assim, eu sinto com todas as pessoas que eu falo, Guilherme, assim, um certo sofrimento no ar, uma tensão. Eu não sei se é a chuva, que a gente está com medo de viver, de conviver com toda aquela dor, aquela coisa horrível que nós passamos há tão poucos meses. Mas vamos falar em assuntos bem sérios também hoje aqui. E eu estou recebendo, como eu já apresentei até antes, estou recebendo o nosso colega da TV Mon, o psicólogo do CREAS, Guilherme Manica, que abordará o tema hoje, dia 26 de setembro de 2024, e este mês a gente comemora não, né, Guilherme? A gente lembra, a gente trabalha, né? Hoje não tem como comemorar, né? O Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, que surgiu com a ideia de quebrar tabus, reduzir estigmas, estimular que as pessoas buscam e ofereçam ajuda. E nós da educação convivemos com essa preocupação diariamente nas nossas escolas. Por quê? Porque o suicídio é uma realidade que está batendo na porta de nossas escolas a todo dia. Muitas vezes ficamos sem saber, Guilherme, o que fazer, temos medo de abordar e piorar a situação, temos medo de ficar caladas e daí acontecer algo mais grave. Mas veio, então, esse Setembro Amarelo, ele tem aí, e o Guilherme hoje, com toda a sua especialidade da área, ele vem contribuir para esse assunto bem importante. Porque este movimento vem crescendo, gente, essa preocupação vem crescendo e tem um maior reconhecimento das pessoas da sua importância. Então, trabalhar, falar, abordar esse tema suicídio é fundamental, mas exige cuidados, que hoje o Guilherme vai trabalhar também conosco aqui. Seja bem-vindo, Guilherme, e vocês fiquem aí e não percam. Vai ser um grande programa, muito, né, pertinente ao momento que vivemos, né, nesse caos que estamos vivendo na nossa sociedade. Muito bem, Guilherme. Eu acho que todos já te conhecem, né, Guilherme, aqui, mas dá um alô para aquela pessoa que ligou lá e não está te reconhecendo. Janete, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é uma honra participar do teu programa, sempre estou muito disponível e gosto de estar aqui. Então, eu sou o Guilherme Vulcão Manica, eu sou psicólogo da Prefeitura de Montenegro, atuo na Secretaria de Assistência Social, mais especificamente no CREAS, e também sou psicólogo clínico, atuo no consultório particular, e eu fico muito grato de poder estar aqui para falar sobre um tema tão importante, que é um tabu, que é o suicídio, né? Ou seja, que é a pessoa tirar a sua própria vida. Muito bem, gente, eu estava compartilhando ali, então, lá na minha página do Facebook, já está ao vivo, e vocês também podem entrar para olhar o programa ao vivo agora em diversas plataformas digitais. Mas uma assim que eu sempre recomendo, que tem o pessoal que gosta muito do Montenegro para Alta, olha, é lá no Facebook, na página oficial, né, da TV Mon, certo? Vamos lá. Guilherme, o que é o Setembro Amarelo e qual a sua importância na conscientização sobre a saúde mental? Muito bem, então Setembro Amarelo é um mês que foi escolhido pelas políticas públicas para a gente focar na prevenção do suicídio. E por que precisa ter um mês para focar na prevenção do suicídio? Assim como tem o Maio Laranja, o Outubro Rosa, o Maio Laranja ele foca na prevenção do abuso sexual contra crianças e adolescentes, e o Setembro Amarelo, então, vai focar na prevenção do suicídio. E precisa ter um mês para fazer essas campanhas, porque o suicídio é um tabu, as pessoas não gostam de falar sobre ele. Então elas varrem para debaixo do tapete e escondem esse problema. E assim como muitas das mazelas da sociedade, a gente precisa conversar sobre elas para
conseguir resolver. A gente precisa colocar uma luz nessa questão, olhar para isso, para a gente poder auxiliar as pessoas. Então, existe o mês Setembro Amarelo para ser um mês de campanha, de conscientização, de conversa, de debate, de diálogo, de promoção de saúde e prevenção ao suicídio, que inclusive é o que nós estamos fazendo aqui hoje. O objetivo meu e da Janete é informar e instrumentalizar as pessoas sobre esse tema, para as pessoas entenderem melhor a relação de suicídio, saúde mental, comportamento de risco, por que isso acontece, como pedir ajuda e como é o tratamento. É por isso que nós estamos aqui hoje. Eu acho que assim, a gente abordando realmente precisava ter esse espaço, eu acho assim, até um determinado tempo, né, ali, esse período nós vamos tratar disso, porque assim, as pessoas até me questionaram essa semana, o Guilherme vai lá, assim, por que quando uma pessoa, né, se suicida, por que hoje em dia não há a divulgação nos meios de comunicação? Daí assim, Guilherme, isso vem com uma legislação, vem com a ala dos médicos, dos psiquiatras, dos psicólogos, da onde surgiu? Eu acho bem sério isso, as pessoas se questionam bastante isso. Não há estudos que mostram que divulgar notícias sobre suicídio aumenta a taxa de pessoas que cometem aumenta suicídio. O número. Isso não acontece, não tem estudos que mostram isso. Eu sempre pensei que tinha, eu procurei e não encontrei, das pessoas se imaginam, a gente pergunta, ele deve saber. Eu disse, não, eu vou abordar. Eu também já procurei, eu não encontrei, por isso eu reforço que inclusive nas diretrizes para trabalhar a prevenção ao suicídio, fala que nós temos que falar sobre o suicídio e sim alarmar a população no sentido de dar um chacoalhão de que isso tristemente é muito mais comum do que a gente imagina. E sabendo que isso está presente na nossa sociedade, a gente sabe contra quem a gente está lutando. A gente sabe do que a gente precisa se defender. Então, é triste? É, mas as pessoas não querem divulgar com essa falsa noção de que pode encorajar as pessoas, mas é mais no sentido de se defender de uma dor. De se defender da dor de ter que falar sobre isso. De uma culpa que te vem. Ou até de uma culpa, porque daqui a pouco a gente conhece alguém que cometeu suicídio, ou tem algum familiar que teve vontade ou tem vontade de cometer, ou até nós próprios que temos muitos pensamentos negativos e muitas vezes também podemos estar deprimidos. Só que a sociedade não quer olhar muito para isso porque dói, porque tem que ter coragem. E o nosso papel como promotores de saúde é chamar a atenção do público e dizer: o suicídio está aí, tristemente ele existe e nós, para combatê-lo, precisamos falar sobre ele. Olha só, tá, pessoal? Então tá ali, ó, o que vocês me pediram, eu disse eu vou, e eu não consegui falar com o Guilherme antes, mas ele, ó, já acho que a gente conseguiu realmente abordar, né? Mas Guilherme, assim, quais os sinais mais comuns de que uma pessoa pode estar passando por pensamentos suicidas? É importante diferenciar o que é um pensamento negativo, um pensamento depressivo e um pensamento de morte de uma ideação suicida. Olha só que importante. É super natural que nós, seres humanos, tenhamos pensamentos negativos e pensamentos tipo assim: a vida está muito difícil, muito dura para o mundo que eu quero descer. Aquele momento. Aquele momento de estresse, aquele momento que a gente está cheio de problema, não sabe muito para onde correr, as nossas estratégias de coping ou de como lidar com os problemas estão se encerrando e eu vou dizer que faz parte da vida em algum momento do ser humano pensar assim: meu Deus, seria melhor se eu tivesse morto. Tá muito difícil essa vida, que vontade de descer dessa vida, para tudo, para o mundo que eu quero descer. Que vontade de morrer, de sumir. Gente, isso é natural e faz parte da vida. É claro que a gente vai trabalhar... Até para proteção da vida, não é? Claro, porque daí a gente vai trabalhar, vai investigar, vai dialogar sobre isso, vai expressar na terapia com pessoas de confiança. Isso é fundamental. Agora, uma coisa que precisa de mais atenção ainda, que é a mais preocupante, é a ideação suicida, que é quando a pessoa começa a planejar como vai se matar. Não é um pensamento tipo: para o mundo que eu quero descer, está muito difícil, eu preferia estar morto. Não, é um pensamento do tipo: eu já sei onde é que estão guardadas as medicações. Eu acho que se eu tomar tudo aquilo lá, na terça-feira de noite,
eu acho que eu tenho chance, porque daí não tem ninguém em casa, e eu acho que, ou daqui a pouco aquela corda que está lá, a pessoa está planejando, ela está esquematizando. Isso é muito preocupante e isso precisa de mais atenção ainda. Ela está amadurecendo essa ideia. Exatamente. Fixa. Ela está amadurecendo a ideia fixa. E tem uma colega muito que trabalha aqui, faz um trabalho lindo nessa área durante a vida dela, que é a Jaqueline Porto. Ela é psicóloga aqui de Montenegro também. E ela me disse uma coisa muito interessante. Ela disse assim: Guilherme, as pessoas avisam quando vão se matar. Então, se a pessoa deixa uma carta de despedida e acaba não cometendo suicídio, ou se a pessoa fica falando para as pessoas, um dia eu ainda vou me matar, e acaba não cometendo, muitas pessoas dizem assim, a pessoa que se mata, ela não avisa, ela não deixa recado. Não é verdade. Segundo essa minha colega, ela disse que a pessoa deixa recado. Ela deixa sinais, ela deixa carta, a pessoa deixa sim um recado. Então, por mais que um recado de despedida não seja efetivamente que a pessoa vá cometer o suicídio depois, mesmo que seja um pedido de ajuda, querer chamar atenção, isso precisa de atenção. A pessoa está pedindo ajuda, ela precisa ser olhada. Então a gente precisa sim olhar para todo mundo que está nos pedindo ajuda. E esse limite, né, como é difícil identificar um limite da tristeza momentânea com aquele, realmente com aquela depressão grave em que eu desisti. Perfeito. E que bom ter a oportunidade de explicar qual é a diferença entre tristeza e depressão. Olha só que importante. A tristeza, ela é uma emoção que faz parte da vida. Ela é uma emoção saudável. A gente precisa, é bom que a gente se permita sentir a dor do viver, sentir a tristeza. Daí a gente fica pequenininho, a gente fica humilde, a gente chora, que é super importante chorar, botar pra fora, né? Isso é a tristeza evolui, saudável. né? A gente evolui, a gente se desenvolve, a gente liberta uma capacidade artística, coloca a tristeza na arte. Isso tudo é saudável. Por exemplo, se a gente tem uma perda de alguém, alguém morre, que a gente ama muito, ou a gente sai de um relacionamento. Tem o período de luto, que é um período de tristeza que é super saudável para a pessoa. E tu sabe por que a tristeza é saudável? Porque ela tem início, meio e fim. Ela é uma dor que passa, se tu te permite sentir. Já a depressão, a pessoa está desligada da tomada. A pessoa não sente tristeza, ela se contraria à tristeza, ela fica resistente a qualquer emoção. Ela se esconde e se escapa da dor. Ela é um escapismo, ela é uma fuga. A tristeza, a gente está encapado, a gente está embotado. Ela não consegue se encorajar para enfrentar a tristeza. Perfeito. Exatamente. Ela inconscientemente é um mecanismo de defesa do ego, que é o isolamento afetivo, tipo assim, essa tristeza é uma dor com muito volume para eu processar, então eu vou me desligar da tomada, aí eu não fico triste. Só que a pessoa não fica triste, mas também ela não fica feliz. Ela não consegue expressar o amor, ela não consegue expressar a solidariedade, ela não se regozija com os prazeres da vida, porque ela não se desligou só para a dor da tristeza, ela se desligou para as outras emoções também. Então, muito cuidado, que a tristeza é saudável e precisa ser sentida. A depressão é quando a pessoa está paralisada, engessada, não consegue ter ação, não consegue sair do lugar. Então essa é a grande diferença. Eu tinha bastante dificuldade, assim, como as mães de alunos, por exemplo, colegas, assim, que a gente teria que viver o luto, né? Quando um parente da criança, né, falecia. E as mães, prof, eu mandei ele para aula porque ele não precisa vivenciar aquilo. Eu disse, ele precisa. Muitas vezes eu vou, ele precisa passar por isso, para se fortalecer. E a mãe disse, não, prof, mas aí ele vai sentir muita dor. Eu disse, mas ele precisa. Perfeito. O que tu pensa, assim, crianças? Muitos professores vêm, porque as mães chegam com esses problemas. A comunidade vem nos buscar. Exato. Então, eu sempre, daí, assim, algumas colegas dizem, Janete, mas como assim não mandou? Eu disse, leva o teu filho de volta e leva ele até lá, para ele ver, para ele sentir, para ele vivenciar aquele momento de luto. Parabéns. Isso é saudável? Isso não é saudável para a criança? Sim. Totalmente saudável, parabéns pela tua atitude, porque isso é oferecer um ambiente que proporciona que a criança ou adolescente elabore a sua dor. E tá tudo bem, ele vai ficar chateado? Vai. Ele vai chorar? Vai. Mas é por um tempo, o chorar não é ácido.
O chorar é a expressão do corpo frente a uma dor, e o corpo ele precisa libertar essa energia da dor, porque a emoção ela é uma energia que se manifesta no corpo. Se a gente trava essa energia, essa emoção, se a gente reprime, resiste, se contraria, ela protege demais, né? Se protege demais, ela escapa no corpo em forma de doença, em forma de sintoma, em forma de coceira, de dor, a pessoa tem vontade de se mutilar. Então, é super importante que se propicie esse momento para que a criança ou adolescente vivencie o período de luto, a tristeza. E de que forma, assim, Guilherme, o diálogo pode ajudar na prevenção do suicídio? E como iniciar um diálogo sem causar aquele desconforto? Que eu trabalhei com os adolescentes também, nós, entre nossos colegas, como a gente já, né, vivenciou situações, né, de adolescentes, né, em situação assim que a gente tinha medo até do suicídio, e assim, como causa um desconforto. Sim. Isso. Como iniciar isso sem ser? Claro, não fazendo o papel de um especialista, mas intermediar assim, para verificar algumas coisas. Perfeito. Eu acho que seria importante, antes disso, é importante dizer que crianças e adolescentes que pensam em cometer suicídio, ou que falam sobre isso, ou que têm esse desejo, essa vontade, a gente precisa investigar bem, porque essa criança ou adolescente pode estar adoecida, ela pode estar deprimida. Para chegar a pensar nisso, com certeza ela não está bem. Então ela precisa de um apoio psicológico e talvez psiquiátrico. O padrão ouro de tratamento para as crianças e adolescentes que estão com algum transtorno psiquiátrico, seja transtorno de ansiedade, depressão, é a psicoterapia com um psicólogo e a psicoterapia medicamentosa com um psiquiatra. Então é a psicoterapia mais medicação. Fora os pilares importantes de uma vida saudável, que é uma boa alimentação, uma boa higiene do sono, relações sociais saudáveis, esporte, né? Exercício físico e nunca esquecer ser quem se é. Ou seja, saber qual é a sua essência, o que gosta de fazer e efetivamente fazer o que gosta de fazer. Mas voltando então em como dialogar com crianças e adolescentes que manifestam ou manifestaram ou que estão falando sobre isso. Em primeiro lugar, manifestar que tu não estás ali para cobrar, para criticar, para dizer que está errado. Se mostrar, oferecer um ambiente acolhedor e propício, dizer assim, olha, tu está disponível para conversar uns minutos comigo, um assunto que é bem sério, que talvez seja bem espinhoso e difícil de conversar? E a pessoa vai dizer assim, tá bem, podemos tentar, vamos lá. E aí tu vai dizer, obrigado pela confiança. Olha só, o que eu vou falar agora é meio chato, talvez tu queira te escapulir, mas é que é uma preocupação e é muito sério, e eu quero genuinamente saber sobre ti, que eu ando preocupado. Né? Eu ando preocupado porque eu tenho percebido comportamentos teus, algumas falas, na direção de que tu pode estar deprimido, tu pode estar triste, e isso pode levar a ter comportamentos contra si, comportamentos de autolesão, que é se cortar, ou de fazer alguma coisa impensada, impulsivamente. Eu quero te dizer que em mim tu pode ter uma pessoa que tu pode confiar, que vai te acolher, sem te criticar, sem te julgar. Eu vou fazer de tudo que eu puder para te ajudar, seja falar com um familiar, falar com os teus amigos. Tem tratamento, tu pode ir no serviço público, no serviço privado. Então assim, tu não tá sozinho, conta comigo. Fora que tem o sigilo. Daí tu vai falar para a criança ou adolescente, olha só, tudo que a gente conversar aqui não sai daqui, a não ser que tu me permita falar com os teus pais. Aí tem uma coisa importante. Tá. Se a criança ou adolescente manifesta um desejo, uma ideação suicida, a gente tem o dever de conversar com os responsáveis. E isso a gente comunica para o adolescente para não perder a confiança nele. A gente diz, olha, tem uma coisa importante como também que eu preciso adultos, dizer. Né, a gente tem esse dever. Nós temos esse dever. E eles entendem. E a gente precisa comunicar, olha, como adultos, eu vou precisar comunicar alguma parte da nossa conversa para os teus pais, porque a gente precisa te proteger. Porque veja bem, Janete, crianças e adolescentes são pessoas em desenvolvimento. Tanto que tem o Estatuto da Criança e do Adolescente para proteger eles. E quem é que protege crianças e adolescentes? A sociedade, a comunidade, professores, família, amigos, escola. Os ambientes que eles frequentam, os adultos que estão ali estão, né? Todos. E proteger o adolescente a aldeia, gente. A aldeia, fantástico.
É chamar o adolescente e dizer assim, olha só, eu sei que eu não sou da tua família, eu sou tua professora, eu sou orientadora, eu sou teu colega, mas eu estou vendo que tu não está bem e a vida pode ser boa. Tu não precisa passar por isso sozinho. Se tu está passando por alguma dificuldade, conta comigo, estamos juntos. Tudo é solucionável. Então acho que é passar essa mensagem de acolhimento, de abertura para o diálogo. Se fala muito hoje assim na escuta ativa, né? Como que ela pode ser usada assim, para apoiar alguém que está enfrentando esse momento tão difícil? Isso. A escuta ativa é um conceito que diz que quando a gente faz uma escuta ativa, a gente precisa ter uma intenção genuína de estar atento verdadeiramente ao que a pessoa está trazendo. Eu não estou escutando... Não sugerir coisas ou intervir. Também tem isso. Ou... Também tem isso. Tá. Então, é uma escuta que tu está presente, prestando atenção de verdade no que a pessoa está trazendo, é menos importante o que passou, o que vai vir. E tu pode apontar caminhos para ela. Exatamente. Tá. E aí tem esses dois termos que tu trouxe. Né? Apontar caminhos, tu vai escutar, aí tu pode dar um feedback, tipo assim, bom, a primeira técnica é um feedback. Então, o que eu entendi que tu está me dizendo é que tu começou a te perceber mais triste no final de semana passado, quando tu brigou com o teu namorado, e aí depois vocês não se acertaram, a tristeza veio aumentando e agora tu está com pensamentos muito ruins, é isso? Então, primeiro tu dá um feedback do que ela falou, para ela se sentir escutada. Depois também, tu pode orientar e indicar caminhos. Tu pode falar para ela, olha, vamos falar mais sobre a tua tristeza, como é que ela tem se manifestado? Tu tá sem energia, tu tem chorado muito, ou tu não tem sentido nada e tu tá simplesmente desligada da tomada, que daí tu já investiga se é uma tristeza ou se é uma depressão. Ou tu pode ir por um outro caminho do tipo assim, e o que tu tem feito por ti para sair dessa? Então daí tu pode escolher caminhos. E a escutativa também tu tá ali escutando de corpo e alma, mas é tu propiciar um ambiente para que a pessoa fale e associe ideias sem necessariamente fazer muitas intervenções. Apenas escutar já é uma baita de uma intervenção. Porque até para ele sentir que tu está se comprometendo com aquele assunto. Exatamente. Né? É um comprometimento. Comprometimento. Muito bem. Quais são os principais, Guilherme, fatores de risco que pode levar uma pessoa a considerar o suicídio como saída? Bom, em primeiro lugar, o adoecimento emocional. A pessoa que está pensando em suicídio, ela está adoecida emocionalmente. Tem lá, gente, importante ressaltar isso é polêmico, mas eu preciso ter coragem para dizer. Tem lá uma taxa, que eu não sei exatamente qual, 0,001%, eu não sei, mas tem pessoas que têm uma doença terminal, como um câncer terminal, e essas pessoas estão sentindo muita dor. E essas pessoas já recorreram a todos os tratamentos possíveis, todas as medicações possíveis, todos os melhores médicos e não conseguem amenizar a dor. E essas pessoas têm o desejo de morrer. Então, é diferente do suicídio. Tanto que tem países os quais é permitida a eutanásia, né, que é uma injeção que a pessoa, amparada por todo um sistema de médicos, psiquiatras e família, escolhe tirar a sua própria vida. Quando não há mais saída, né, no campo, né, da saúde, né, da ciência. Quando não há mais saída, a pessoa em alguns países tem a permissão do Estado para escolher tirar a sua própria vida. Né? Então, assim, isso é diferente do suicídio. Então, voltando aos fatores de risco, doenças, transtornos emocionais, a depressão, às vezes uma esquizofrenia, são os primeiros fatores de risco. Outro fator de risco importante que os psicólogos pouco falam, mas que para mim é muito importante, porque eu sempre olho por esse viés, porque eu sou um psicólogo social. A desigualdade social, a vulnerabilidade econômica, a ausência de recursos financeiros transforma a vida de uma pessoa para uma vida muito difícil. Para uma vida que daqui a pouco a pessoa vai por um caminho de drogas, vai por um caminho de transtornos emocionais, faz escolhas erradas que não são tão boas por causa da desigualdade e acaba por adoecer e acaba também por querer cometer suicídio. Então, esses fatores de risco são muito importantes. Vulnerabilidade econômica, adoecimento emocional. Outro fator de risco importante, deficiência de relacionamentos sociais saudáveis. Se teve uma coisa que eu aprendi no mestrado em Psicologia Social que eu fiz em Lisboa, é a importância da gente ter amigos, da gente se relacionar socialmente, só que não é qualquer amigo, são relacionamentos saudáveis. As relações saudáveis afetam diretamente a nossa saúde mental e também a nossa saúde física.
É incrível que os estudos mais atuais mostram que quanto mais relações saudáveis nós tivermos, melhora a nossa saúde física, mental e física. A gente tem menos doenças cardiovasculares. Isso é maravilhoso. Então, a dica que eu deixo, porque eu gosto de instrumentalizar as pessoas que estão nos assistindo. A dica que eu deixo é: desenvolvam relacionamentos saudáveis, tenham um espaço na comunidade ao qual você se sente pertencente, seja um espaço para dançar, para fazer musculação, para fazer um esporte, para jogar carteado, para ir num chá, qualquer coisa. Seja para fazer um programa de TV, para a gente trocar aqui como estamos fazendo, Pilates, comunidade né, da TV Mon. Então, assim, fica a dica. Muito bem. Como, Guilherme, a sociedade pode combater o estigma em torno da saúde mental e do suicídio? Bom, primeiro reconhecer que existe muito, e que as dificuldades emocionais são inerentes à vida, né? Tá tudo bem chorar, tá tudo bem se deprimir, a gente tem dificuldades, a gente se atrapalha na nossa vida, não é porque a gente teve depressão, ansiedade, esquizofrenia ou qualquer outro tipo de transtorno que a gente não é digno, que a gente não tem capacidade ou potencialidade. A gente tem o direito de não estar bem, a gente tem o direito de adoecer e a gente tem o direito de ter um tratamento eficaz, acesso a um tratamento eficaz, terapia mais terapia medicamentosa e outros tratamentos complementares como fisioterapia, exercício físico, espiritualidade, né? A importância da espiritualidade para a nossa saúde emocional, isso é fundamental. Então, é importante a gente reconhecer que nós, seres humanos, somos vulneráveis. Vamos acessar a nossa humildade, vamos reconhecer a nossa vulnerabilidade. E quando a gente passar pelo CAPS, não são os louquinhos do CAPS, são pessoas que estão em tratamento. São pessoas dignas que estão buscando uma vida melhor e que têm muito a oferecer para a sociedade. Muito bem. Guilherme, temos 3 minutos ainda. O que os familiares e amigos podem fazer ao perceberem que alguém próximo pode estar em risco? Adorei, Guilherme, antes de tu responder, quando o Guilherme falou do CAPS, porque eu tinha alunos que frequentavam o CAPS lá com vocês. E eles tinham vergonha, gente, de dizer em sala de aula que frequentavam, que faziam o tratamento no CAPS. E isso é muito triste, nós como sociedade, né, temos esse preconceito em si, porque as crianças sofrem bullying na escola, porque frequentam lá justamente as terapias, né, que é para o bem viver delas, né? Com certeza. Muito bem. O que os familiares, então, Guilherme, podem fazer, os amigos, quando perceber que alguém está próximo e está em risco? Então, para perceber é necessário um olhar atento e amoroso. De verdade, olhar para a pessoa e buscar entender o tom de voz, entender o conteúdo da fala que ela está dizendo, prestar atenção no viver daquela pessoa. Porque se a gente presta atenção, a gente não vai deixar escapar que alguém que a gente ama ou que alguém próximo de nós está pensando em cometer algo contra si. E quando a gente percebe, a gente vai imediatamente ter um diálogo aberto através de uma escuta ativa com essa pessoa e dizer que tem um monte de gente por ela e que vai efetivamente estar do lado dela para enfrentar o que quer que ela esteja passando, sem julgamento, sem crítica, com coragem, e que esse sofrimento que ela está passando tem solução. Como o Guilherme, assim, ele é um servidor público municipal, atua na área da psicologia. Guilherme, assim, como as pessoas que estão lá nos ouvindo, que às vezes podem buscar ajuda junto aos órgãos públicos, atualmente em Montenegro, tu como pertencente, né, ao CRES. Um minutinho, Guilherme, daí nós vamos embora. Bom, a porta de entrada é o posto de saúde. A pessoa, se está sentindo alguma coisa, algum desconforto, algum incômodo, ela vai no posto de saúde, ela conversa com o médico que está atendendo no posto e este clínico vai entender se ela está precisando ser encaminhada para o serviço de saúde ou não. E qual seria esse serviço de saúde? Nós temos o Centro de Saúde Mental Infanto-Juvenil, até 14 anos. Nós temos o Ambulatório de Saúde Mental, que é para maiores de 14 anos, transtornos leves e moderados, e nós temos o CAPS, que é para dependentes químicos, pessoas com transtornos graves, pessoas com ideação suicida. Então, tem também o EMULT, que é o ambulatório de equipe multiprofissional. Então, nós temos muitos serviços à disposição da população.
Guilherme, muito Obrigado. obrigada. Gente, nós estamos muito felizes aqui da TV Mon, porque a gente conquistou o coração do Guilherme para a TV Mon e ele veio, ele está contribuindo. Então não percam, porque ele está com os programas maravilhosos sobre saúde mental. Né? E que dias que passa, Guilherme? Só para te dar um tchauzinho. Quinta-feira, às 8h30, Saúde Mental em Foco. Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigado.